Momento de relaxamento aí, viu? Animem-se. Vamos lá, gente? Nono período. Continuamos com litisconsórcio necessário. Tá beleza? Semana 7, parte 1. Dá mais 10 segundos para vocês relaxarem. Depois que subir ladeira é sossego. Parte musical, tá ótimo, né? Gostaram? Dedicação a vocês aí. Você é vitamina, você é show. Próxima aula vai ser de violão, viu? Meus amigos, olhem só, litisconsórcio necessário. Eu lhes falei na aula anterior que nós tínhamos, então, quanto ao momento da formação, o litisconsórcio. Nós tínhamos, então, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a nossa aulinha. Nós tínhamos quanto à obrigatoriedade ou não da formação do litisconsórcio, quando eu quero colocar mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo da ação. O facultativo é tranquilo, não é por nenhuma questão legal, nem por relação controvertida, simplesmente se melhor me aprover, se eu achar que devo colocar aquela pessoa por questão de economia, por questão de economizar advogado, né? Eu posso colocar 3 autores com o mesmo advogado aí, ele vai cobrar o valor de uma ação só, o valor total. Por várias questões eu posso colocar, então, criar o litisconsórcio facultativo. Mas o necessário, aquele que está no artigo 114 do CPC, ele só vai acontecer por 2 motivos. Quando a lei determinar ou quando a relação jurídica controvertida, quando a relação jurídica for controvertida, ela necessitar obrigatoriamente de que aquela parte compareça no processo. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu sou um filho menor e quero, por exemplo, sou um filho menor. Vamos ver se eu consigo aqui, né? O menor tá lá sobre a tutela do MPT e o MPT quer retirar, nem sei se exige isso, retirada de pátrio-poder, não sei, né? Mas quer retirar o pátrio-poder e cita apenas o pai, não cita a mãe. Lógico que os dois devem comparecer necessariamente, porque os dois dividem o pátrio-poder, né? Depois da Constituição Federal, o pátrio-poder dividido entre os dois. Então, nesse caso aqui, ó, não é a lei que determina, mas é a relação jurídica controvertida. Não tem como eu tirar o pátrio-poder de um e essa decisão não alcançar o outro, tá certo? Eu só dei um exemplo esdrúxulo aí, eu não estou querendo falar de direito civil, não, que eu nem sei se pode retirar o pátrio-poder nessa situação aí, tá bom? Mas posso dizer aqui de uma nulidade no casamento que foi, né, o casamento vai ser nulo, eu quero então citar os dois nubentes, eu não posso então anular o casamento apenas para um e o outro continuar casado. Então esse litisconsórcio aí também é necessário em razão da relação jurídica controvertida. Eu dei um exemplo sobre o litisconsórcio necessário em razão da disposição da lei, porque o mandado de segurança fala, né, que tem que ser o órgão e tem que ser também a pessoa que praticou o ato. Tudo bem? Esse então seria o litisconsórcio necessário. Eu trouxe aqui, ó, eu citei Marinoni, que é um autor que eu gosto muito. Mentira, eu nunca li, estava aqui na minha obra, eu deixei, mas Marinoni é bem conhecido, né? Mas eu deixei aqui. Se não fosse conhecido, eu não teria deixado. E aí, olha só, eu coloquei litisconsórcio necessário, coloquei o conceito, estou fazendo essa apostila nova para vocês aqui, porque vocês merecem muito. E esse litisconsórcio necessário fala assim, ó, pode advir de expressa disposição de lei, igual eu falei, ou da natureza jurídica, ou da natureza inscindível da relação jurídica de direito material afirmada em juízo. Então, aquela relação una e inscindível, não tem como se dividir, tá certo? No primeiro caso, o litisconsórcio será simples e no segundo será unitário. Aí vocês vão, unitário, a decisão tem que ser idêntica para todos aqueles que compareceram no processo. E simples pode ser diferente. Embora o litisconsórcio seja necessário, a decisão pode ser simples, tá certo? A decisão pode ser simples, diferente para as pessoas que compareceram no polo passivo. Trouxe a leitura que é obrigatória do artigo 115, combinado com o artigo 485 inciso 10 do CPC, tá bom? Quando o juiz entender que faltou uma parte, por exemplo, do polo passivo, esse juiz vai ter que suspender o processo e vai ter que dar novo prazo para que haja citação daquela parte que faltava. Tudo bem?
Então, vai suspender e vai dar um novo prazo para o autor citar, indicar o endereço, citar o réu, sob pena de extinção do processo. Pois bem, olha o que tem de novidade aqui. Ó. A Lei 13.467/2017, ela fala sobre a reforma trabalhista. Ela fez a reforma trabalhista. E acrescentou o parágrafo 5º do artigo 611-A da CLT. Tá bom? Meus amigos, isso é uma novidadona, uma coisa assim que nunca existiu e que vai ser cobrado com absoluta certeza nas provas que virão aí. Os sindicatos, todas as vezes que houver ação de nulidade de acordo ou convenção coletivos, proposta então pelo MPT, os dois sindicatos que entabularam aquele acordo, aquela convenção, os dois sindicatos eles serão obrigatoriamente litisconsortes necessários, tá beleza? Olha, os sindicatos subscritores de convenção ou de acordo coletivo deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos, tá beleza? É o parágrafo 5º do artigo 611. Nunca tinha falado em litisconsórcio necessário e falou aqui, tá beleza? Eu trouxe aqui, eu marquei de verde, o que alguns falam que não existe mais, né? A intervenção ius iudices. Quando o juiz, gente, de ofício, ele determina a citação de alguma pessoa que ele entende necessária no processo. Tá certo? Alguns falavam que ele não poderia falar isso, mas o artigo 611, parágrafo 5º, ele fez reviver essa discussão. E agora, alguns falam que seria isso aí, a intervenção ius iudices, quando o juiz de ofício determina a colocação de alguém no polo da ação, sem que a parte queira ou sem que a parte tenha colocado, tá certo? Trouxe aqui a explicação, falei que o CPC de 73 e o CPC não tratavam expressamente da matéria, mas o artigo 115 agora prevê essa possibilidade, então vocês podem ler aqui, coloquei bem claro aqui. E falei aqui qual que é a posição. Parece-nos, porém, que esse dispositivo tem lugar em se tratando de litisconsórcio necessário, em que as partes, por disposição de lei ou pela relação jurídica controvertida, devem comparecer, e quando a decisão deve ser idêntica e só quando houver, então, essas pessoas no polo passivo. Acontece muito, vou dar um exemplo aqui, acontece muito quando o empregado coloca no polo passivo a tomadora de serviço, mas não coloca, por exemplo, a empresa temporária que contratou a sua mão de obra. Então, nesses casos, o juiz suspende o processo e determina de ofício que cite, então, a tomadora ou a que agenciou a colocação dessa pessoa, a mão de obra para a tomadora, tá certo? Isso aí também não é sempre acontece, é um exemplo que eu estou dando aqui, que a doutrina difunde. Trouxe explicação grande da intervenção ius iudices, tá certo? Gente, o que eu estou grifando aqui na apostila não é o que vai cair em prova, não. Eu estou grifando assim, eu coloco de verde, o que é um instituto aqui, ó, coloquei de verde, intervenção ius iudices, tá certo? Coloquei aqui a diferença de litisconsórcio unitário para o simples, né, que as decisões são diferentes, tá? Trouxe os exemplos, então, as marcações somente para vocês verificarem melhor a apostila, não que vou cobrar só isso na prova, né? Coloquei os dois exemplos aqui, meus amigos. Olha, quando há um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, dentro desse litisconsorte, o Ministério Público tem legitimidade para anular as cláusulas e acordos convencionais. Se o MPT mover essa ação de anulação de cláusulas convencionais ou de acordo coletivo, obrigatoriamente os dois litisconsortes, as duas empresas, os dois sindicatos, desculpa, em litisconsorte, os dois sindicatos deverão comparecer. Então, vai haver uma citação obrigatória do sindicato dos empregados e do sindicato dos empregadores. Além desse litisconsórcio ser necessário, certo? Então, aqui é por disposição de lei. O artigo 611, parágrafo 5º, traz como exemplo de disposição de lei. Obrigatoriamente, os sindicatos subscritores deverão participar
como litisconsortes necessários da ação anulatória de cláusula acordo convencional que é movida pelo MPT. Tá? E além de ser um litisconsórcio necessário, ele vai ser unitário. Vai ser unitário, sabe por quê? A decisão que vai ser proferida pelo TRT ou pelo TST, essa decisão tem que ser igual para todos os sindicatos. Então, nesse caso, ela é chamada de decisão unitária. E logo, litisconsórcio necessário, unitário, uma única decisão com o mesmo conteúdo para os dois sindicatos. Tá beleza? Pode continuar, querido professor. Coloquei um exemplo 2 aqui, litisconsórcio necessário também. Vou marcar de verde para vocês verem aqui. Vocês podem ler a respeito do litisconsórcio no processo de trabalho. Trouxe uma gama de informações só para vocês tentarem se adaptar agora a essa nova apostila, né? Para ficar bem clara das partes que eu achei necessária. Eu coloquei resumo, das outras partes eu não coloquei resumo. Tá certo? Esse material já foi enviado, o litisconsorte, tá certo? E agora eu vou falar sobre a nossa segunda parte aqui, ó. Falei sobre o litisconsórcio necessário e agora estou achando que eu enviei para vocês um material que eu já tinha enviado. Mas não tem problema não, que eu vou enviar de novo aqui. Tá? Vou explicar sobre o litisconsórcio necessário. Continuemos. Litisconsórcio ativo, meus amigos, no litisconsórcio ativo, o litisconsórcio ativo, ele vai ser sempre facultativo, porque eu não posso obrigar ninguém a participar de uma ação comigo. Então, pensa, eu sou empregado aqui, eu sou reclamante de uma ação, e eu não posso obrigar que outros colegas meus venham comigo nessa ação. Então, eu não posso ter um litisconsórcio ativo obrigatório, tem que ser facultativo. As outras pessoas, com base no princípio da demanda, da inafastabilidade da jurisdição, elas vão participar do processo se elas bem entenderem. Se elas não quiserem assim, não vai ser assim. Tá? No processo de trabalho, o litisconsórcio ativo eu denomino de reclamação plurima ou de ação plurima. Por quê? É um feixe, é uma ação com feixe de ações individuais. Então, eu tenho, por exemplo, 10, 15 empregados. Eu tenho 10, 15 empregados. E aí, esses empregados se unem, tendo em vista que trabalham para o mesmo empregador e existe ainda identidade de matéria. Então, eu não posso ter assim, um pedindo hora extra, o segundo pedindo dano moral, o terceiro pedindo adicional noturno. A matéria tem que ser idêntica, os pedidos idênticos, e devem ser o mesmo empregador, para o mesmo empregador. Então, nesse caso, eu posso mover uma reclamação plurima. Então, nesse caso, vai haver um litisconsórcio ativo, porque são vários empregados no polo ativo, né, que vai mover a ação. O polo ativo é quem move a ação, o polo passivo é quem recebe a ação. E esses aí, tendo em vista o que eu falei dos elementos, eles vão poder mover uma ação. Se houver vários empregados, então pensa, se houver 50 empregados, o juiz normalmente, e é aceitável que o juiz peça que aqueles empregados elejam uma comissão de 2, de 3 empregados, e aqueles 2 ou 3 empregados é que vão participar de todos os atos processuais. Porque pensa, meus queridos amigos, eu ouvi 50 pessoas, ouvi 50 trabalhadores, pensa 50 trabalhadores de baixa comunicação social, tendo em vista, né, as más condições de trabalho, a precariedade das condições de ensino, a pobreza patriarcal que lhes é passada sempre, né, sempre o trabalho em primeiro lugar dos estudos, uma comunicação muito difícil, e o juiz tem que tentar entender 50 trabalhadores. Ia atrapalhar muito o processo, ia atrapalhar muito outras pessoas que queriam mover uma ação e até o próprio jurisdicionado, de efeito colateral aí. Porque pensa, o juiz ia ter que perder um dia, ao invés de fazer 15 audiências, faria 5 audiências, ou uma só para ouvir esse tanto de gente. Por isso que aí existe o litisconsórcio ativo. Ocorre, então, uma acumulação subjetiva, porque várias pessoas, e objetiva, limitada aqui, viu? Limitada, porque também deve haver identidade de matéria. Eu coloquei aqui, ó,
o artigo 113 para vocês verem que é a faculdade, tá certo? E também coloquei o artigo 113 do CPC e o artigo 842 da CLT, tá bom? Que vocês vão ver então essa possibilidade de reclamação plurima, tá? Quanto ao acúmulo objetivo, a CLT foi mais rigorosa. Olha aqui, pois ela exigiu. Eu vou até elencar aqui, que eu não tinha feito isso. Ó, vou colocar, ó, identidade de matéria como requisito. Então a matéria tem que ser a mesma. E o CPC de 73, para o litisconsórcio ativo, facultativo, não exigiu isso não, viu? Os pedidos podem ser variados, embora não haja conexão entre eles, tá certo? No processo de trabalho só pode haver ação plurima se houver identidade de matéria, mesmo empregador. Lá no CPC houve uma flexibilização. Pode haver vários pedidos diferentes, e mesmo que não haja conexão entre eles, tá certo? Eu marquei de azul, mas isso aqui é de amarelo, porque é uma exceção. Pois bem, existe a possibilidade de o empregador mover uma ação plurima, tipo assim, o empregador colocar no polo passivo vários empregados? Não. Então, a ação plurima, o feixe individual aí é apenas para o empregado e não para o empregador. Sabe por quê? Aqui, ó, em razão de uma interpretação literal do artigo 842, tá certo? Também pode ler o artigo 113 com o artigo 118 do CPC. Então, pela literalidade do artigo 842, se fala apenas em dissídio individual plurimo em razão dos empregados e não a favor dos empregadores. Tudo bem? Coloquei aqui, ó, inconvenientes do litisconsórcio no processo de trabalho. Meus amigos, todos os institutos que nós temos aqui, ó, todos os institutos que nós temos aqui no processo de trabalho, qualquer um que eu falar, todos têm os pós e os contras. Todos têm os pós e os contras. Então, por exemplo, eu vou falar aqui a prescrição. A prescrição, vou dar um exemplo aqui aleatório. A prescrição, qual que é a vantagem? A vantagem é que ela respeita a natureza alimentar do trabalho, a natureza alimentar do salário, e não deixa que o juiz, de ofício, salvo na prescrição intercorrente, na fase de execução, a pronuncie, certo? Qual que é a desvantagem? A desvantagem quebra o princípio da segurança jurídica, porque o juiz, se não pode pronunciar de ofício, quer dizer que vai alongar um processo, simplesmente porque só pode partir a prescrição do interessado, tá certo? Do interessado. Deixa eu só colocar alguém ligando aqui. E qual que é o inconveniente, então, do litisconsorte? Pensem, meus amigos, olha, nos ritos que nós temos, ordinário, sumário e sumaríssimo, nos ritos ordinário, sumário e sumaríssimo, nesses três ritos, o que acontece? Eu tenho um limite de testemunha. Tem limite de testemunha para o rito ordinário, que são até 3, para o rito sumaríssimo, que são até 2, e para o rito sumário, que são até 3, e para o inquérito para apuração de falta grave, que são até 6. Se eu chamar 2, 3, 5, 10 empregados no polo ativo, isso não quer dizer que eu vou ouvir 3 testemunhas para cada um desses autores. Então a ação tem 20 autores, uma ação plurima. Eu vou ouvir lá 20 vezes 3, 60 testemunhas? Não. Essa ação vai ter apenas, se for rito ordinário, apenas 3 testemunhas. Eu coloquei aqui, ó, o número de testemunhas. O número de testemunhas, ó, que é limitado a 3 para cada polo da relação processual, e não por litigante. Fora isso também aqui, ó, letra A, o inconveniente, e o inconveniente do litisconsórcio, ó, o outro inconveniente, mais um aqui, ó, seria no multitudinário a limitação de participantes.
Tudo bem? Pois bem, então vimos esses dois inconvenientes, letra A e B aqui, e passemos ao ponto 3.2.1, litisconsórcio ativo, facultativo, multitudinário. Olha, no litisconsórcio, se ele for necessário, pensem se a lei obriga a participação ou se a relação é tão controvertida que não pode se cindir para afastar um dos litisconsortes. No litisconsorte que é facultativo, ativo, eu posso, ao contrário do necessário, eu posso limitar o número de pessoas. Então pense aí, porque pode causar um abuso de direito ou pode quebrar com o princípio da celeridade processual. Tá beleza? Então seria assim, ó. Então seria assim. Eu posso limitar, então se eu tenho lá uma ação de 100 trabalhadores, eu posso limitar essa ação a 10, por exemplo. Isso aí é uma condição subjetiva por qual passa o magistrado. É ele quem decide, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, os parágrafos 1º e 2º do artigo 113 dispõem: o juiz poderá limitar, grifem, o litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio facultativo. Quanto ao número de litigantes, na fase de conhecimento, nas 3 fases aqui, né? Na fase de conhecimento, liquidação, na liquidação de sentença ou execução. Nas 3 fases eu posso, então, fazer com que haja limitação. Só que qual que é a pegadinha aqui? Só existe limitação de litisconsórcio se ele for litisconsórcio multitudinário, quando existe um número elevado de pessoas no polo ativo. Tá certo? E por quais motivos? Quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. Como eu lhes ensinei em sala de aula, gente, vocês têm que grifar o que vocês vão achar importante aqui, ó. Qual que é o importante aqui? Vamos estudar esse artigo aqui rapidinho, só para vocês saberem o que eu grifo, que eu sei cair em prova. Ó. Olha a pegadinha. Já no início, o juiz poderá limitar ou o juiz deverá limitar? Quem lembra? Então aqui, ó, o juiz poderá, quer dizer que é uma faculdade. O juiz não tem a obrigação legal, ele tem a subjetividade de analisar se há quebra da celeridade ou abuso, quebra da celeridade ou dificuldade para a criação da defesa. Então aqui, ó, faculdade, poderá. Depois, limitar o litisconsórcio facultativo. Eu posso trocar muito bem por necessário e vocês vão cair aí. Quanto ao número de litigantes, aí vem as fases. Quais fases? Fase de conhecimento, fase de liquidação da sentença, do cumprimento e na execução, ou seja, em todas as fases o juiz pode limitar, certo? E quais são as razões? As razões são se comprometer a rápida solução ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então aqui, meus amigos, olha, pegadinha, defesa ou cumprimento da sentença. Então são essas palavras que vocês devem marcar aí no seu Código de Processo Civil. Não é pintar o artigo todo não, viu? Igual a vez todo mundo fazendo, eu fico chamando a atenção toda hora e vocês não me obedecem. Pois é, assim que estuda. Para ganhar tempo, para ir além, tá certo? Para passar. Então vocês vão ler o artigo, os parágrafos 1º e 2º, o requerimento de limitação. Ó, olha outra pegadinha. O requerimento de limitação, meus amigos, suspende ou interrompe o prazo? Interrompe. Então quer dizer que quando eu fizer isso aí, quando eu fizer o requerimento de limitação, né, já que é facultativo, o juiz não vai de ofício, né? Mas também poderia ser de ofício, né? Mas quando houver requerimento pela parte, o prazo será interrompido e não suspenso. Então, se é interrompido, eu vou devolver o prazo todinho para a parte que requereu, tá certo? Então, se tinha um prazo de 5 dias, se interrompeu, eu devolvo quanto para ele depois? 5. Se eles requereram no 3º dia do prazo, se houve suspensão, eu devolvo com quantos? Faltando 2 dias aí para manifestação ou resposta, tá bom? Interrupção do prazo, devolvo o prazo total. Suspensão, devolvo o prazo apenas que sobejar, apenas que faltar. É o que está falando aqui, tá bom?
Aí trouxe uns 3 parágrafos para vocês lerem aqui. Fiz essa diferenciação dos prazos para vocês não errarem aí. E trouxe a outra denominação do litisconsórcio multitudinário. É litisconsórcio multitudinário ou monstro. Por quê? Porque são várias pessoas, né? Então, eu criaria um monstro aí. Tá, beleza? Deixa eu só citar um artigo aqui. Posso pausar o vídeo não, viu, gente? Não posso pausar o vídeo. Agora, chegou a hora que eu vou te falar a coisa preferida no churrasco. Tá bom, tá bom. Tirar gosto. Tá bom, deixa aí. Não faz nada que ele falou não, né, gente? Vamos lá? Me perdi aqui com esse menino aqui, minha orelha. Pois bem, então vocês vão ler o artigo. Tá todos os artigos aqui. E para finalizar, eu coloquei assim, ó, na prática, a jurisprudência não vem invocando o artigo 842 para limitar o número de litisconsortes ativos, facultativos, dentro do processo de trabalho, viu? Isso aí na prática, né, meus amigos? Mas nem sempre é assim. Pois bem, passemos então ao litisconsórcio passivo. Coloquei aqui a lei, o artigo 611 que nós já vimos. Expliquei aqui tudo direitinho, por que trouxe agora aqui os litisconsórcios necessários, né? Porque o efeito dessa decisão vai ser outra parte, está tudo explicado aqui. Então, o que eu falo aqui? O litisconsórcio passivo. Então, são aqueles que estão no polo passivo da ação. Eu tenho o necessário, que eu trouxe o artigo 611, parágrafo 5º da CLT, o litisconsórcio, o exemplo de litisconsórcio necessário, os sindicatos subscritores no polo passivo obrigatoriamente. E trouxe o litisconsórcio nas ações individuais, que não é necessário, tá certo? E trouxe aqui um exemplo para vocês verem. E, por final, a súmula 406, que fala, então, sobre o litisconsórcio no polo passivo e facultativo nas ações rescisórias. Não existe litisconsórcio passivo necessário chamando os substituídos na ação rescisória, viu? Na ação rescisória, simplesmente, o sindicato é quem vai ser lá chamado a responder a ação rescisória. Ele não precisa trazer o rol de substituídos, tipo assim, 50 pessoas que ele substituiu na ação principal. Tá beleza? Quero que vocês leiam também o artigo 118, 117 CPC, artigo 1005 CPC e a súmula 128 do TST. Tá bom? Em relação ao litisconsórcio, fechamos a matéria aqui. Beleza? Nossa aula está marcada nono, né? Vamos lá? Aula marcada para o nono manhã, dia 8 de maio, 8h40, e para o nono da noite, às 19 horas. Todo esse material será enviado-lhes hoje. E essa aula eu termino agora, segunda-feira, dia 4 de maio, só que demora muito, às vezes eu não consigo mandar no mesmo dia, porque, como é muito carregado o vídeo, 30 minutos, né? Demora muito. Uma taxa para mandar um vídeo aí no YouTube. Meus amigos, fiquem com Deus, se cuidem aí. Força, força. Estou falando para todo mundo isso aqui, ó. Vocês nasceram para ser principal, não para ser acessório. Estudem, viu?